Mas aí, Marco, que diacho é instinto imobiliário? Muita gente faz essas perguntas ou entra aqui no canal e fica um pouco perdido. O que é instinto imobiliário? Nesse vídeo aqui, vou explicar um pouco mais em apenas 10 minutos. É uma meta aqui, tem que terminar esse vídeo em 10 minutos. Os vídeos do canal ficam grandes e eu te vejo depois da vinheta. Fala pessoal, Marco Lourenço aqui no Instinto Imobiliário e hoje a gente vai falar o que significa, né? What the fuck is instinto imobiliário? Bom, a gente tem dois caminhos para explicar isso. O primeiro caminho foi que simplesmente era uma marca, é uma marca. Criei essa marca, né? Que a ideia era ser uma marca, exatamente isso, e eu gostei desse nome. Então, na verdade, foi bem o seguinte, eu tava num lançamento um belo dia, e aí uma pessoa passou por mim, e quando ela passou, me veio esse nome na cabeça, instinto imobiliário. E eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse algum projeto de mercado imobiliário, eu iria colocar esse nome. Mas, paralelo a isso se desenvolveu com alguns outros conceitos que eu estive desenvolvendo ao longo da minha carreira. E depois o nome linkou com esse conceito, que era tipo assim, né? Geralmente quando as pessoas elas vão negociar, elas vão trabalhar com vendas, elas estudam muito técnicas de vendas, né? E naturalmente elas ficam robóticas. Inclusive eu já estudei várias dessas, já estudei PNL, já fiz coaching, então eu já pratiquei algumas coisas, né? Conheço bem ali, e às vezes quando a pessoa chega pra mim e ela fez um curso de PNL, eu consigo até perceber o padrão do PNL ali impregnado na pessoa, as técnicas que ela vai usar, por exemplo, tenta usar comigo, em qualquer lugar, eu consigo perceber porque eu já estudei isso, né? Só uma pausinha pro café. Só que eu, particularmente, eu não gosto muito dessa questão de usar técnica, exatamente porque você fica muito robótico. Então, eu desenvolvi um conceito, né, que eu chamava de conceito do instinto, que é quando você faz uma coisa de uma forma natural, como se fosse um instinto. Porque isso acontecia comigo quando eu iria, por exemplo, atender um cliente. Então, eu desenvolvia meio que um personagem que naquele momento, né, não é um personagem específico, mas um skill, né, pra quem joga aí os games, uma skill, uma habilidade, que você aciona aquela habilidade naquele momento que você tá executando uma tarefa, você aciona aquela habilidade numa alta performance. É como se fosse, o pessoal fala muito de flow hoje, né, como se sua mente fluísse naquilo de uma forma natural. E eu defini isso como um instinto, né, eu não conseguiria, na época eu não conseguia determinar algo diferente que fosse isso. Porque não é trabalhar de uma forma intuitiva, é diferente. É quando você trabalha aquilo de uma forma natural, porém em alta performance. É como se você ativasse a melhor forma de você, como se você ativasse a melhor versão sua para aquilo naquele momento, sem ter que ficar pensando em qual que é a próxima palavra, qual que é a próxima frase, qual que é a próxima pergunta que você vai fazer, né? A próxima técnicazinha ali que você vai aplicar. Então eu chamava isso de instinto, porque quando eu ia atender meus clientes era literalmente como se eu vestisse uma capa, uma habilidade, e ali eu estava na minha melhor versão para poder negociar com o cliente. E aquilo fluía de forma natural. No ponto de que, exemplo, eu estudei muito tempo linguagem corporal, né? E quando eu comecei, eu tinha que ficar acompanhando os movimentos das pessoas e tal. E hoje não. Quando eu sento na mesa, naturalmente a minha skill de linguagem corporal, ela já se agrega à minha skill de negociação e naturalmente eu já consigo acompanhar os movimentos da pessoa de forma subconsciente, eu consigo negociar e perceber o movimento dela sem ter aquela consciência que está focada em perceber os movimentos, percebe? Isso, agora o meu produtor vai falar assim, nossa, agora ficou totalmente confuso isso aí que você falou. Mas é exatamente isso, você age de uma forma natural de alta performance, então aquilo acontece sem que você tenha que ficar pensando, porque o nosso cérebro é dividido, né? A gente tem uma parte consciente, uma parte subconsciente e a gente tem uma terceira parte que se define como inconsciente. O consciente é essa parte nossa, vamos dizer, pensante, essa parte nossa reflexiva, é a parte que a gente tem maior controle. Só que o consciente, ele tem uma limitação, né? Para quem entende um pouco de computador, é mais ou menos o seguinte, o consciente, ele trabalha em 2000 bits, seria a velocidade de processamento dele, enquanto o subconsciente trabalha tipo em 2 milhões de bits. Então, a energia para usar o consciente, ela é muito mais baixa em relação ao subconsciente. Então, quando você consegue acessar o seu subconsciente, para isso, por exemplo, existe hipnose, né, com essa lógica de acessar o subconsciente. Tem gente que tem preconceito e tal, tem gente que não entende bem, mas a hipnose é uma das formas de acessar. Meditação, por exemplo, é muito parecido com hipnose, só que de uma forma diferente, né? E a meditação também serve para isso, para você trabalhar o seu subconsciente e alinhar o seu consciente no processo também. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples para vocês entenderem.
E aí eu não vou me perder na analogia, viu, João? Quando você vai dirigir, que o João falou que eu me perco na analogia às vezes, e eu me perco mesmo. Mas, quando você vai dirigir, tudo é muito difícil, né? Você vai dirigir, e aí você tem que pensar, eu tenho que regular os retrovisor, eu tenho que arrumar o banco, eu tenho que engatar a marcha, tirar o freio de mão, puxar o freio de mão, engata a primeira, aí você tem o pé, né? Embreagem, acelerador, freio. Então as pessoas se perdem, e aí você fica tenso, né? Você dirige assim, e ao final, por exemplo, de 30 minutos de direção, que você tá ali pilotando o seu carro, ou sua moto também, né? Que é um pouco mais simples, mas ainda é complexo. Você vai perceber que seu cérebro vai ficar esgotado, sua energia vai estar muito baixa e provavelmente você vai sair dali já muito exausto e você vai ter que ir lá descansar, às vezes comer alguma coisa para repor aquelas energias. E aí depois, quando você aprende a dirigir, você dirige por horas e horas e horas e não cansa. E você faz, né, hoje tem gente que dirige, conversando com alguém, mexendo no celular, né, ainda arrumando o filho atrás. Por que isso acontece? Porque ali o seu subconsciente aprendeu a fazer aquilo. Certo? Então essa é a diferença de você trabalhar com o consciente e trabalhar com o subconsciente. E o instinto, nossa, que viagem pra explicar o que é instinto imobiliário, né, mano? E o instinto é exatamente isso. É quando o seu subconsciente assume a melhor versão e como ele tem mais energia, como ele tem mais, vamos dizer, mais habilidade, você vai fazer aquilo de uma forma melhor. E naturalmente, né, a gente precisa, de certo modo, treinar o nosso cérebro para isso, para que depois aquilo se torne automático. No começo, você não vai conseguir acessar isso às vezes de imediato. Você precisa ter uma direção, ter um direcionamento, mas depois o seu cérebro subconsciente naturalmente assume essa forma e aí você consegue ter uma melhor performance de forma natural, fazendo qualquer coisa, seja dirigir, né, seja, no caso que eu falei, negociar, enfim, várias outras habilidades que você vai desenvolvendo que o seu subconsciente assume aquilo. Naturalmente, isso é uma coisa que você precisa estar treinando, né? Você precisa desenvolver esse instinto. A gente tem uns instintos naturais, nosso de sobrevivência, mas esses outros instintos você desenvolve. E aí eu criei o conceito, né? Essa ideia do instinto imobiliário, que é você trabalhar no mercado imobiliário, você viver o mercado imobiliário de uma forma instintiva, aonde tudo no mercado imobiliário se torna natural. Como se você fizesse aquilo de uma forma natural, com naturalidade. E esse estágio, ele é possível de se alcançar, né? Porque eu alcancei, posso dizer que eu alcancei. Claro que a gente tem uma escala, né? A gente vai subindo essa escala. E às vezes você pode ir até onde você quiser ir, né? Não tem um limite exato no mercado imobiliário. Que isso é a vantagem também, né? Você não tem um limite de ganho, você não tem um limite de trabalho. Você pode expandir. Aí tem gente que fala, mas só tem 24 horas. Só tem 24 horas. Mas você pode escalar de outras formas, com imobiliário, com equipe. E eu acredito que o vídeo já passou de 10 minutos. Porém, é possível você desenvolver esse instinto, né? Você vender no mercado imobiliário, você ter resultados expressivos, você ser alta performance de uma forma natural. Então, quando eu criei o conceito de instinto imobiliário, é como se você agregasse tudo que é necessário, tudo que é importante para que você tenha resultados no mercado imobiliário de forma consistente, constante e crescente. Então é cada vez mais você vender de forma consistente, então você vende ou todos os meses ou dentro do período ali que você se determina a vender, você vende de forma constante, né? Então você não tem aqueles picos de vendas, né? A consistência ela está mais ligada a algo de você fazer de uma forma natural. Então, consistência, por exemplo, ela é o fato quando você lida com aquilo, é mais uma questão mental. É como você vai lidar no dia a dia com o mercado imobiliário. Então, a consistência ela vem do padrão mental, é de você ter uma consistência naquilo que você faz, é você incorporar o processo de vendas. Quando a gente fala de você ter constância, aí já é uma questão do resultado planejado, né? Então, eu consigo ter um resultado que não é aqueles picos, né? Às vezes a pessoa vende bem, daí ela cai, então você consegue ter uma constância, um planejamento para que seu resultado ele se mantenha, vamos dizer, uniforme, né? Sem aqueles picos para cima e para baixo. Você pode sim ter meses que vende mais, um pouco menos, isso é normal, mas não você se perder do seu resultado. Você tende a manter aquela constância. Eu vou falando mais de uma coisa de realização. E o terceiro passo é crescimento, né? É você ter um processo consistente, constante e crescente. É quando você tá trabalhando tudo isso de uma forma crescente. Você começa a crescer todos os anos. É uma coisa que eu fazia muito com a minha equipe e foi muito produtivo, isso foi muito bom.
bom resultado é que todo ano eu instigava a minha equipe a vender mais no próximo ano. Que seja 5% a mais, 2, 10, mas instigava eles a vender mais. O legal de você ter esse pensamento de crescimento constante é que se um mercado piora por algum motivo, naturalmente você tende a manter no mínimo o seu resultado, porque você se planejou para crescer. Então, se der algum problema que interfere no seu resultado, as variáveis, você se mantém dentro do seu resultado. E aí, naturalmente, também você mantém a sua constância no mercado, entende? Então, esses 3 fatores é o que eu considero um resultado quando você desenvolve o instinto imobiliário. Porque o mercado, para você, vender vai ser uma coisa natural, não vai ser uma coisa difícil, não vai ser uma coisa diferente de fazer, mas um processo natural. Quando você conhece aquelas etapas, quando você entende do mercado o que você precisa executar, o que você precisa fazer, você tem uma estratégia bem definida também, né, para saber exatamente aonde você quer chegar e naturalmente você tem um processo de execução e alta performance. Você está cada vez mais buscando mais, se entregando mais, e isso é a ideia de você desenvolver um instinto imobiliário. Você dominar o mercado imobiliário a um ponto que chegue nesse resultado. As coisas fluem de uma forma consistente, constante e crescente no mercado imobiliário. Então, essa foi a ideia do conceito, e aí foi quando eu fundei, né, esse canal aqui, com a ideia de passar um pouco mais de conhecimento aí dos meus 11 anos de mercado para ensinar outros corretores, seja corretores que estão começando, seja corretores que já estão no mercado, mas não estão felizes com o seu resultado. E aí, a partir disso, eu comecei a desenvolver alguns métodos para que seja possível a pessoa desenvolver esse instinto imobiliário. Beleza? Então, eu espero que você tenha entendido aí o que é instinto imobiliário. Tem gente, né, toda hora, às vezes, chega as pessoas e ficam perguntando o que é instinto imobiliário, o que é instinto imobiliário. Então tem essas 2 explicações, né? Além de ser uma marca, né, que a ideia é ser uma marca do próprio canal, e uma marca, né, que eu criei pro mercado imobiliário, vamos dizer, para desenvolvimento de pessoas no mercado imobiliário, mas além disso também existe um conceito por trás dessa ideia do instinto imobiliário, que é o que eu expliquei para vocês. E aí depois disso, né, tem um outro conceito que eu aplico também, que é o corretor predador, que aí já tem mais a ver com a mentalidade do corretor em si. E aí a gente traz o tigre, né, que acabou se incorporando ali dentro do nome, que isso é um olho de tigre, né, que tá aqui atrás. A gente tem um tigre também, que aí já tem uma questão de mentalidade, que são coisas um pouco distintas, mas que ao mesmo tempo se complementam. Então, um é mais uma questão do conceito do instinto imobiliário, e a parte do corretor predador é uma mentalidade diferenciada que se agrega ao conceito do instinto imobiliário. E sobre o corretor predador eu falo aí em outro vídeo, provavelmente. Te vejo aí no próximo vídeo, e não deixe de se inscrever, comentar aqui embaixo, deixar uma curtida que ajuda o canal a crescer, propagar para mais pessoas.